O Rolfing, ele é o carro-chefe na boterapia, porque assim, qual que é a diferença de você iniciar uma terapia assistida por animais ou um turismo qualquer? É justamente você ter uma profissão ligada à cura, à saúde, né? Então, eu sou fisioterapeuta, formei também professor de yoga e, claro, formei em 2005 no Rolfing com a professora Paula e a professora Mônica Caspari. Desde 1998, eu comecei veterinária na UFMG. Lá, eu conheci o trabalho de ecoterapia, que era uma terapia assistida por cavalos, né? Então, quando Sim. eu cheguei aqui, eu vi que tinha possibilidade de desenvolver através do golfinho, e isso aqui no Brasil, só que a grande diferença é que o golfinho está livre. Então, como que eu utilizo o Rolfing lá? Lá é uma plataforma submersa, então você tem uma escada que desce como se fosse uma varanda submersa na água, então você fica aproximadamente a 1,10 m assim, de profundidade, e o resto do seu corpo, do umbigo para cima, você fica em cima da água. Né? Então isso cria um apoio para fazer sentido fazer o Rolfing na água. Quando você está na água, a água quente ainda, né? O Rio Negro tem aproximadamente 28 graus, você tem um relaxamento já. Quando você está na água, a pessoa fica com bem menos peso, né? A gravidade age menos nela. Então você tem um maior espaçamento intervertebral entre as articulações, tanto é que é mais fácil carregar uma pessoa na água do que carregar na terra, né? Então, mas aí você tem um apoio do chão também e da escada. Então a mãe da criança deficiente, por exemplo, ela vai ficar sentada na escada e a criança vai ficar no colo dela de frente para ela e de costas para mim. Então eu vou ter acesso à coluna dela meio submersa à água. Então você já tem uma descompressão. Aí você vai trabalhar muito na linguagem das fáscias, na escoliose da criança que tem paralisia cerebral ou em alguma outra característica que ela precisa ser trabalhada, como abrir o cotovelo ou abrir um pouco o joelho. Na água fica bem mais fácil, não é na água sem apoio, é na água com apoio, então você fica como se fosse numa banheira. Então dá para fazer muitas manobras, inclusive. É muito importante dentro da boterapia. Seção 1 da Ida Rolf, a original da receita, que é aquela abertura. Às vezes eu vou trabalhar a sessão 1 com o paciente 10, 12 vezes. Por quê? É uma coisa muito importante, sempre estar relembrando ele a questão da respiração dele, porque ele já tem alguma deficiência, já tem um abaixo de neurotransmissor, já tem alguma característica de dissociação do corpo, então ele precisa que isso seja relembrado a ele várias vezes, como nós todos. Todos nós temos alguma deficiência. Ninguém é 100% presente na própria respiração. A sessão da Ida Rolf número 1, ela é universal. É claro, a número 2 também é importante, número 3, claro, criar sensação de chão, criar lateralidade, criar diversas coisas são importantes, mas às vezes com uma criança deficiente, uma criança especial, você vai trabalhar várias vezes a sessão 1 até chegar a ela na sua plenitude. Então o Rolfing, ele entra justamente para agregar o valor maior da boterapia, que é justamente utilizar o contato com o golfinho de rio ou boto cor-de-rosa, que a gente possa ter o benefício, que o contato vai ser uma forma, por exemplo, uma criança autista, ela não presta atenção em nada muitas vezes, ou ela está muito dispersa, ela está olhando para um lado, para o outro, às vezes não olha nos olhos dos pais, né? Então, quando você trabalha com um animal na água, no Rio Negro, com o princípio da flutuabilidade, com o método Rolfing, você vai proporcionar que o autista, às vezes, preste atenção no golfinho, que está ali movimentando, é bonito, é rosa, é diferente, tem ultrassom ainda, que eu ainda vou chegar na explicação do ultrassom. Ele presta atenção nisso e deixa que a gente manipule. Muitas vezes a criança não gosta de ser manipulada dentro do consultório, com avental, com jaleco, ou mesmo num consultório 4 paredes de qualquer ofício que trabalhe mais à vontade, né, que não trabalhe tão formalmente, mas às vezes a criança ela se expande muito mais no meio da Amazônia, na natureza.